Falar sobre os 4 arrebatamentos na Bíblia. Antes de eu começar a mostrar para os irmãos sobre os 4 arrebatamentos da Bíblia, eu quero deixar para os irmãos um versículo da palavra de Deus que se encontra registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52. A palavra de Deus nos diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso é uma realidade. Isso é um fato. Isso não é uma história simplesmente para argumentar os nossos desejos espirituais. Não. Isso aqui vai acontecer. Não sabemos o dia nem a hora, mas a qualquer momento a trombeta soará e nós seremos trasladados dessa terra até as mansões celestiais. E como prova dessa realidade, eu quero mostrar alguns arrebatamentos que aconteceu na Bíblia. O primeiro arrebatamento que a Bíblia registra para nós é o que está em Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O primeiro arrebatamento da Bíblia, amados irmãos, foi o de Enoque. Enoque teve uma comunhão tão grande com Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus. E pelo fato de Enoque ter andado com Deus, isso implica que ele tinha uma comunhão profunda com Deus, ele tinha uma intimidade profunda com Deus, que Deus para si o tomou. Então, amados, Enoque é o primeiro arrebatamento registrado na Bíblia. E por que Enoque foi arrebatado? Primeiro, para não provar a morte. Isso está claro nesse texto. E segundo, amados irmãos, que ele foi arrebatado na iminente juízo de Deus sobre essa terra através do dilúvio. Enoque foi retirado dessa terra para não provar a morte e também para não passar pelo juízo de Deus sobre essa terra por meio do dilúvio. Qual é o segundo arrebatamento da Bíblia? O primeiro foi Enoque. E o segundo, amados, está registrado em 2 Reis, no capítulo 2. Foi Elias. Lá nesse texto, registra que Elias, num redemoinho, numa carruagem de fogo, conduziu Elias ao céu. Isso é para provar que o arrebatamento ele é real. Ele vai acontecer a qualquer momento. Então, Elias é, queridos, o segundo arrebatamento registrado nas Sagradas Escrituras. Terceiro lugar. Qual é o terceiro arrebatamento da Bíblia? Talvez você vai se encantar com esse terceiro arrebatamento registrado na palavra do Senhor Jesus. Foi o próprio Jesus. Amados, em Atos, capítulo 1, no versículo 9, diz assim: vendo-o, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos olhos dos discípulos. O terceiro arrebatamento da Bíblia foi o de Jesus. A Bíblia, queridos, relata que Jesus ele foi assunto ao céu de maneira gloriosa, de maneira estupenda, de maneira tão profunda e real, na frente dos discípulos de Jesus. Os discípulos, queridos, puderam contemplar com seus próprios olhos, puderam ver e acompanhar a ascensão de Jesus até as mansões celestiais. Que coisa gloriosa, que coisa magnífica.
estava ali tipificando futuramente o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Portanto, queridos, Jesus, ele foi arrebatado de maneira lenta, de maneira gradual e progressiva, subindo, 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 até que uma nuvem o encobriu, até que uma nuvem o ocultou dos olhos dos seus discípulos. E quando isso aconteceu, amados, 2 anjos desceram e conversaram com os discípulos. Varões de Galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de retornar, ele há de voltar. Essa promessa devemos nos apropriar, nos agarrar, nos segurar nessa promessa do Senhor Jesus. Mas, queridos, ainda eu tenho um quarto arrebatamento que eu quero compartilhar com vocês nessa minha simples e rápida reflexão da palavra do Senhor Jesus. O quarto arrebatamento, amados, você tem ideia de quem seja? Você tem pelo menos uma noção de quem pode ser esse quarto arrebatamento? O quarto arrebatamento, amados irmãos, sou eu. É você. É o corpo de Cristo. E a igreja do pleno século XXI somos nós, crentes em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Senhor, nascidos de novo. Eu sou a geração do arrebatamento da igreja. Você que me ouve, você é a geração do arrebatamento da igreja. Ou seja, em quarto lugar, o quarto arrebatamento da palavra de Deus, da Bíblia, somos nós. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada. E olha, queridos, o que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz. Olha o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Que promessa gloriosa, amados irmãos. Que promessa magnífica. Eu e você devemos nos apropriar, deixar que essas palavras do apóstolo Paulo introjetem no teu coração, na tua mente, na tua alma. E não deixe a tua salvação por nada. Eu e você não precisaremos de avião, não precisaremos de disco voador. Sabe por quê? O poder do Espírito Santo nos conduzirá até a terra prometida, até as mansões celestiais. Tome posse dessa palavra. Creia nessa palavra. Eu mencionei aqui 4 arrebatamentos. Primeiro, para você não esquecer, foi Enoque. Segundo, foi Elias. Terceiro, foi Jesus. E o quarto é você, sou eu. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, amado. Quando Jesus ressuscitou, lá no túmulo de José de Arimateia, foram algumas mulheres no túmulo ver Jesus. Ao chegarem lá, um varão de branco diz: por que procurais entre os mortos o que vive? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E quando entraram dentro do túmulo, querido, o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Muitos não entendem isso. Eu vou te explicar aqui agora. Na cultura judaica, tinha um costume, uma cultura, que quando um escravo, um criado de uma casa, ele servia a mesa, arrumava a mesa, colocava os talheres,
colocava o guardanapo, tudo ali do lado dos talheres. E o seu senhor, ao se alimentar, se ele, querido, deixasse o lenço dobrado e desse uma saída rapidinho, o seu criado, o teu servo, o teu escravo, ao ver aquele lenço dobrado, ele não podia retirar a mesa. Não poderia arrumar a mesa. Por quê? Ao ver o lenço dobrado, o seu criado entendia que o seu senhor não havia terminado as refeições. Ele deveria de voltar a qualquer momento para concluir a tua refeição. O que a gente aprende isso? No túmulo de Jesus, o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Ele estava dizendo para aqueles irmãos que foram ali que a obra não tinha sido concluída, que ele iria voltar para concluir a tua boa obra. E qual é a obra? Ele ia voltar para te buscar, para me buscar, para levar à igreja o corpo de Cristo. Querido, o arrebatamento ele é real. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Nós seremos arrebatados em Cristo Jesus, nos ares, e para morar numa cidade gloriosa, maravilhosa, o resto da nossa vida. Que Deus te abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero te pedir, se você me acompanhou até o fim deste vídeo, e se você gostou do nosso trabalho, inscreva no nosso canal, deixe o teu like, ative o sininho para você receber as notificações, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a evangelizar usando esta ferramenta magnífica, poderosa que é a internet. Que Deus te abençoe ricamente a tua casa, a tua família, os teus negócios. Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço. Que Deus te abençoe.